Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 14 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 280 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje nós estamos no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa segunda aliá, a segunda leitura da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá desta semana é Bechalotechá, né? Ao acenderes as luzes da menorá. Né? Vamos comentar mais um pouquinho sobre também um significado mais profundo a respeito das 7 luzes da menorá, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração e também o líder da nossa geração, ontem nós tivemos o seu ensinamento nos falando sobre tolerância, né? E vimos aí que, de fato, o mundo imperfeito, ele consegue subsistir, né, de forma perfeita diante da sua imperfeição. E aí, então, nós vimos que realmente, segundo o ensinamento do nosso Rebbe, nós temos exatamente o quê? Temos aí que a tolerância do Eterno é que faz com que realmente o mundo continue a existir, subsistir, e através das nossas imperfeições, nós vamos procurando aprimorar, melhorar, aperfeiçoar a nossa jornada do dia a dia. E hoje, no ensinamento do nosso Rebbe, ele nos fala sobre tolerância mútua. Vamos ver o que o Rebbe nos diz para o dia de hoje? A cada instante, seu Criador tem de decidir: devo tolerar novamente as imperfeições e os erros desta criatura insignificante? Ou é hora de medir as coisas com um padrão mais rigoroso? Então, ele olha para o padrão que você usa para medir os outros. E com esse mesmo padrão, ele vai medir você. Opa, agora a coisa ficou muito mais séria ainda do que nós possamos pensar. Ou seja, tolerância mútua. O que é que o nosso Rebbe quer dizer conosco? Tolerância mútua significa que duas partes precisam uma tolerar a outra, não é isso? Mútua, né? E aqui, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe está dizendo, chega a cada instante diante de Hashem, o Eterno Soberano, chega diante dele realmente esse momento em que precisa decidir. Então o Eterno vê, devo tolerar novamente as imperfeições e os erros desta criatura insignificante? Ou é hora de medir as coisas com um padrão mais rigoroso? Então, né, dentro da nossa linguagem humana, para que nós possamos entender de fato vamos dizer assim, o momento em que o Eterno está atravessando, dentro de uma linguagem humana, para podermos entender por quê. Porque o nosso comportamento, Deus fala exatamente com relação àquilo que nós entendemos, aquilo que nós compreendemos dentro de uma linguagem humana. Então, aquele momento em que a gente fica assim, faço ou não faço? Digo sim ou digo não? Como eu faço? Como eu decido isto ou aquilo? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós exatamente uma situação numa linguagem humana para nós entendermos
o momento em que Deus está atravessando com relevância sobre nós, cada um de nós. E esse instante é exatamente isso. Ou seja, Deus, ele está dizendo: devo tolerar novamente as imperfeições e os erros desta criatura insignificante, o ser humano? Ou é hora de medir as coisas com um padrão mais rigoroso? Então, diante diante dessas duas questões, né, Deus está dizendo assim: como eu vou decidir o que eu faço? Vou tolerar de novo as imperfeições e os erros dos seres humanos? Ou eu vou medir as coisas dentro de um padrão mais rigoroso? Então, Horebe, ele diz que Deus, então ele toma a seguinte decisão. Ele olha para o padrão que você usa para medir os outros, o seu próximo. Então, Horebe nos chama a atenção sobre a régua que nós medimos as pessoas. A régua, o padrão em que nós medimos o nosso próximo. E então Horebe diz: e com esse mesmo padrão, o Eterno vai medir a cada um de nós. Então a pergunta é: como você mediu o seu próximo hoje? Não vamos nem falar amanhã, e nem depois de amanhã, e nem a semana passada, nem no mês passado. Também não vamos falar do ano passado. Vamos falar só de hoje. Senão a chapuletada vai ser muito forte para cada um de nós. Não restam dúvidas. Então vamos dentro do padrão de hoje. Então o nosso Rebbe diz: ele olha para o padrão que você usa para medir os outros. E com esse mesmo padrão ele vai medir você. Então a pergunta é: qual foi o padrão que eu medi o próximo no dia de hoje? Qual foi a tua medida? Qual foi a minha medida sobre o próximo? Eu medi o meu próximo como um tolo, um louco, um bobo, que não tem jeito, não tem como corrigir essa pessoa? Como que eu medi? Esse não tem remédio. Da mesma forma em que nós medimos o próximo, é o padrão que nós usamos para medir o próximo. É o mesmo padrão que Deus vai usar para medir a cada um de nós. Então agora, a pergunta seguinte é: qual é o tamanho do enrosco que eu me encontro diante de Deus nesse padrão? Aí é que está a questão. Então, por isso, tolerância mútua é como diz realmente o ensinamento dos sábios. Se você não tem uma coisa boa para falar do teu próximo, melhor é você ficar em silêncio. Porque nesse silêncio você vai ter grande bênção. Mas, se você medir o seu próximo, não se esqueça, Deus vai usar o seu padrão. Como você mede o seu próximo, ele vai medir você. Só um exemplo. Já pensou? Você diz assim: aquela pessoa não tem jeito. Não importa o que ela seja, não importa o que ela faça. A questão não é essa. A questão é a sua palavra. Você diz: aquela pessoa não tem jeito. Esse padrão que você está medindo aquela pessoa independe quem ela seja.
mas é o padrão que você está usando para medir aquela pessoa, é o mesmo padrão que Deus vai medir em você. E aí, como fica a situação? Então, por isso, o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje é essa questão: tolerância mútua. Ok? Você tolera o seu próximo? Os sábios dizem, quando você olha para o teu próximo, se você vê nele só erros e defeitos, não foque nisso. Procure achar alguma coisa boa naquela pessoa e foque naquilo que é bom. Valorize aquilo que é bom naquela pessoa. Se ela tão somente, de fato, der lugar para Deus trabalhar no seu intelecto, a mãe das emoções, trabalhar no seu coração, então, sem sombra de dúvidas, haverá um fruto glorioso para sair dali. Mas se porventura você olha para o seu próximo e não vê nada de bom, então mantenha-se em silêncio e deixe Deus tratar com aquela pessoa. Ele é o único soberano. Ok? Baruch Hashem? Vamos em frente? Hoje nós vamos mandar aí o nosso shalom, né, para a Ismênia Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Alessandra Sato de Souza, de Pinhais, Paraná, né, ela juntamente com seu marido, o Orlando Leite, né, são emissários ali em Pinhais, Paraná. Nair Pereira Vedovoto, o Nelson Calera, daqui de Pirajuí, a nossa região, né? O casal Edilane Minorello, o Claudemir de Jesus Silva, daqui de Bauru, Rogério Almeida, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o Marco Freire, da cidade de Iguapa Grande, Rio de Janeiro também, né? O Marco Freire, ele fez aniversário ontem, né? E nós só descobrimos depois da tarde com a Torá. Então, Marco Freire, o nosso Mazal Tov a você, com as bênçãos de Hashem sobre a tua vida, que ele abençoe, guarde, proteja, dê saúde, prosperidade e tudo aquilo que você propor a fazer para a glória de Hashem e para o seu bem-estar e shalom, ok? Que sejam essas bênçãos sobre ti e sobre todos os teus familiares, Baruch Hashem. Yara Mota, São Paulo, capital. Cláudio Cortez, Jataí, Goiás. O Hamilton José de Bairros, Joinville, Santa Catarina. A Miriam de Juste, de Suzano, Grande São Paulo. Euler Ramos, Leandra Simplício, de Caraguatatuba, São Paulo. Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, interior de São Paulo. O Jaque dos Reis, né, do grupo Benenoa, Filhos de Noé. Jonas dos Santos Moura Cunha, de Jerônimo Monteiro, Alagoas. Toinho Teles, de Bonito, Bahia. Catiane Rahman, Ponta Grossa, Paraná. Lígia Saraiva, São Borjas, Rio Grande do Sul. O Guilherme Anobili, São Paulo, capital. A Cris Rocha, em Budas Artes, São Paulo. Valdir Maciel de Maciel, Mauá, São Paulo, também Grande São Paulo. Carlos Silva, Rio de Janeiro. Fabiano Silva e Juí, Rio Grande do Sul, né? E os dois aniversariantes do dia, a Eliana Sintra, de Ribeirão Preto, né? E o Fernando Santos, de Campina Grande, Paraíba. Então, né, a Eliana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e o Fernando Santos, de Campina Grande, Paraíba. Então, o nosso Mazal Tov, com toda a equipe de A Tarde com a Torá, né, que sobre vocês seja a graça misericordiosa de Hashem, que ele seja gracioso convosco,
que responda rapidamente às vossas preces e que Ele dê muita saúde e em tudo que puserem as mãos seja para o vosso bem-estar, para a prosperidade e para a exaltação do nome do nosso Deus, o único Criador, o único Salvador, né? Então, aos nossos aniversariantes de hoje, Mazal Tov, com todas as boas sortes e bênçãos de Hashem. Aleluia, né? À medida que vai chegando para nós, ou através do Facebook, ou através, né, do Zap aí, os aniversariantes, a gente vai relacionando e mandando Mazal Tov aqui, tá bom? Então, você fazendo aniversário, nos avise com um dia de antecedência para podermos aqui mandar a ti um Mazal Tov, ok? Baruch Hashem. Também temos aí, né, o Antônio Márcio Braga Silva, o nosso querido e amado emissário de Miracema, Rio de Janeiro, né? Ele é o coordenador e idealizador daquele diário da sua conexão com Deus nos grupos de estudos aí, né, dos Benei Noach, né, trazendo aí todas as informações diárias para os estudos, né, da Aliá do dia, aos Salmos do dia e demais conhecimentos do Tânia e etc e tal, ok? Então, ao Antônio Márcio Braga Silva, toda a família e toda a comunidade aí de Miracema, né, Mazal Tov, né? O Antônio Márcio fez aquele point, né? Não sei se é assim que diz, viu, Márcio, né? Mas aquela foto lá, à tarde com a Torá, que está sendo aí distribuída nos grupos aí, né? Gratidão, Antônio Márcio, Baruch Hashem. Temos aí a Malu, Distrito Federal, Brasília, lá de São Sebastião. A Luciana Rodrigues, Marília, a nossa região aqui de Bauru. Temos aí a Thaís, o Murilo e o Danilo, também de Bauru, Baruch Hashem, né? Temos aí também a Marli Stael Monteiro, né, que é lá de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Tem mais alguém por aí? Manda um shalom, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, né? Essas letrinhas pequeninas, é um caso sério para nós aqui, né? Tem mais alguém aí? Eu não estou conseguindo ver o nome. Manda para nós um shalom aí, para quem a gente não mencionou o nome, para que nós possamos dar o nome aí, falar um shalom para você, família, etc e tal, ok? Então, vamos lá. Hoje nós estamos na nossa segunda aliá, né, a nossa segunda leitura da Parashá da semana, Behalotecha, né, sobre o acender as luzes da menorá. E a nossa segunda leitura está no capítulo 8 de Behalotecha, a partir do verso 15 até o verso 26, é a nossa leitura de hoje. E depois nós teremos aí também a palavra final do nosso Rebbe sobre exatamente começar de novo, né? A lição que o Rebbe traz para nós. No princípio ele traz a tolerância mútua e na palavra final ele vai nos trazer sobre começar de novo, né? Baruch Hashem aí. E continue aí suportando a gente aí com essa rinite alérgica aí, tá? E as tosses daqui, dali e acolá, e nós vamos seguindo em frente aí. Então a nossa aliá está no capítulo 8 de Números, a partir do verso 15 ao 26, na continuidade, né? E separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois virão os levitas para servir na tenda da reunião, e os purificarás, e os moverás como oferta movida. Porque de certo eles me são dados dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a matriz do primogênito de cada um dos filhos de Israel, tomei-os para mim.
porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, do homem e do animal, no dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Os consagrei para mim. E tomei os levitas no lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e dei os levitas como dádiva a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da reunião, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel. E não haverá nos filhos de Israel mortandade ao chegarem os filhos de Israel à santidade, né? E fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel aos levitas, e como tudo o que ordenou o Eterno a Moisés acerca dos levitas. Assim, os filhos de Israel lhes fizeram, e purificaram-se os levitas, e lavaram suas vestes, e moveu-os Arão por oferta movida diante de Deus. E Arão fez expiação para eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da reunião, diante de Arão e diante de seus filhos, como ordenou o Eterno a Moisés acerca dos levitas. E assim o fizeram. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos em diante. Virão a trabalhar em seu ofício no serviço da tenda da reunião. E desde a infância de 50 anos, sairão da milícia do serviço, e não farão mais o trabalho de carregamento, mas servirão com seus irmãos na tenda da reunião para a guarda da tenda, e serviço de carregamento não prestarão mais. Assim farás aos levitas nas suas turmas. Então aqui nós concluímos a leitura, né, da segunda leitura, e nesse aspecto aqui nós temos a graça bendita de Hashem, que nos fala sobre que os levitas, eles substituíram os primogênitos. Os primogênitos tinham realmente o serviço de poder fazer os sacrifícios para o povo e para cada uma das suas famílias. Mas como os primogênitos, eles vieram e adoraram o bezerro de ouro, e a tribo de Levi não adorou o bezerro de ouro, então realmente Deus colocou os levitas para fazer os serviços a Deus, os serviços do Mishkan, e posteriormente ao Beit Hamikdash, né, o templo em Jerusalém. Então a atitude dos levitas, né, que não tomaram posição em adorar o bezerro de ouro, tanto é que quando Moisés desceu do monte Sinai e viu toda aquela cena, né, do bezerro de ouro, e com exceção dos levitas, né, os demais adorando o bezerro de ouro, então foi onde que Moisés quebrou as primeiras tábuas dos 10 ditos de Hashem, e ele disse, né, realmente quem quer seguir a Deus, venha e coloque-se ao meu lado. E toda a tribo de Levi posicionou-se ao lado de Moshe. E devido a esse fato, então, realmente Deus viu que a tribo de Levi tinha méritos suficientes para poderem, sem sombra de dúvidas, fazerem o serviço do Mishkan. E dentro desse aspecto, então, os primogênitos foram substituídos, né? E os levitas tomaram lugar. Aqui Deus ele fala que os primogênitos sempre serão meus. Isso daqui é uma referência que Deus está fazendo, que mesmo os primogênitos sendo substituídos, não significa que Deus jogou fora, menosprezou, não tem mais parte comigo, e etc. e tal. É para mostrar que realmente
dentro do serviço para Deus, nós precisamos melhorar o nosso serviço. Nós não podemos ficar estacionados, paralisados ou robotizados. Nós precisamos, em tudo que fazemos, no nosso serviço para Deus, nós precisamos dar vida àquilo que nós fazemos. Então, você usa o Sidur para fazer preces, você tem que dar vida a essas preces. Então, com a sua característica pessoal, você dá vida àquelas preces. Você canta, você louva, você faz de forma poética e etc, etc. Coloque o seu jeito nas suas preces aí, né? Quando nós estamos juntos de forma coletiva, exatamente, sempre tem aquele padrão, né, a ser seguido, né, quando estamos todos juntos, mas cada um sempre procurando focar, dando vida a cada palavra, não restam dúvidas. Agora, no seu particular, na sua casa, você pode fazer de forma majestosa, em forma poética, louvor, etc e tal, né? O que você não pode é ser robotizado. É isso que nos dá a entender aqui e nos vem ensinar aqui sobre essa questão toda aqui da nossa aliá. Dentro desse aspecto aqui, amados, né, na nossa segunda aliá, nós temos aqui algo muito importante para descobrirmos e aprendermos. Quando nós chegamos aqui no versículo 19, capítulo 8 de Números, e versículo 19. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos nesse versículo 19 esta expressão: eu dei os levitas dentre os filhos de Israel, como um presente a Arão e a seus filhos, para realizar o serviço na tenda da reunião para os filhos de Israel. E para espiar pelos filhos de Israel, os filhos de Israel não precisarão, então, se aproximar do santuário e, consequentemente, não serão afligidos por uma praga. Ponto. O que você observou neste versículo 19 do capítulo 8 de Números? O que é que se repete de forma constante nesse versículo 19? Nós temos 5 expressões referindo-se aos filhos de Israel. Vamos lá? Então, vejam bem. Eu dei aos levitas, dentre os filhos de Israel, primeira, como um presente Arão e seus filhos para realizar o serviço da tenda da reunião para os filhos de Israel. Segunda, e para espiar pelos filhos de Israel. Terceira, os filhos de Israel. Quarta, não precisarão então se aproximar do santuário e, consequentemente, não serão afligidos por uma praga. Cadê o quinto? Os filhos de Israel. Lembra da mala dos diamantes? E dentro da mala dos diamantes, um baú menor que contém o ouro mais profundamente. O ouro, diamantes e o ouro. E a mala dos diamantes tem um segredo. E o segredo, quem tem ele é o dono da mala. Assim é a Torá. Quem tem os segredos para abrir a mala dos 5 livros, a Torá, para revelar os diamantes, é o povo judeu, os sábios do povo judeu, os mestres do povo judeu. E dentro desta mala que tem os diamantes, os segredos, o conhecimento, a sabedoria, tem lá também um baú menor, que também tem seu segredo,
o seu cadeado segredo, e ele, quando é aberto, mostra ali o ouro puro, lindo, maravilhoso e dando o seu brilho real, os segredos mais e mais profundos da Torá, que serão revelados por Mashiach nos dias da redenção. Ok? Então nós vimos aqui 4 expressões, os filhos de Israel. E onde está a 5ª expressão, os filhos de Israel? Então os nossos sábios dizem, quando nós chegamos no fim do versículo, então se aproximar, não precisarão então se aproximar, os filhos de Israel não precisarão se aproximar do santuário e consequentemente não serão afligidos por uma praga. Afligidos, quem não serão afligidos? A resposta é os filhos de Israel. O famoso sujeito oculto de uma oração, de uma frase, etc. e tal. Então aqui, os não serão afligidos, o sujeito oculto são os filhos de Israel, onde está a 5ª expressão, os filhos de Israel. E o que quer dizer tudo isso? Os afligidos, quem são? A resposta já obtivemos, os filhos de Israel. Completamos então 5 expressões. 5 representa o quê? Os 5 livros da Torá. Conclusão? Deus ama os filhos de Israel, assim como ele ama a Torá. Por isso que o amor de Deus pelo povo judeu é incondicional. E todo não-judeu que quer experimentar esse amor incondicional de Deus, precisa procurar andar ombro a ombro com o povo judeu na sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Aí nós experimentamos também do amor incondicional de Deus. Baruch Hashem? Boa digestão. Uma outra coisa que nós queremos trazer aqui nessa tarde é conectado com as luzes da menorá. Então nós temos aí de fato, a questão sobre as 7 luzes da menorá. Então, segundo os nossos sábios, eles trazem para nós realmente o conhecimento de que estas 7 luzes, elas representam exatamente luz, justiça, paz, verdade, benevolência, fraternidade e harmonia. Se a luz da menorá do povo judeu se apaga, automaticamente falta tudo isto para as nações, para o mundo. E o mundo mergulha no caos, na escuridão. Então, os momentos em que houve a destruição do primeiro e do segundo templo, houve sim grande caos no mundo. Onde faltou luz, veio o quê? A escuridão, as trevas. Onde a justiça não estava presente, a injustiça. Onde não há paz, a guerra, conflitos. Onde não há verdade, há mentiras. Você está vendo a inversão dos valores nos dias atuais. Benevolência. Faltou a benevolência, a maldade entra em pauta. Fraternidade. Faltou a fraternidade, criam-se os inimigos gratuitos. As pessoas se tornam inimigas sem mais, sem menos. E a harmonia. Não havendo harmonia, há conflitos, brigas, animosidades e por aí afora vai. Mas logo que
aconteceu a destruição do segundo templo, os sábios, eles começaram a orientar a todo o povo judeu a fazer da sua casa um mini Beit Hamikdash, e que não deixassem de elevar a Deus as suas preces diárias, e não deixassem, principalmente as mulheres, de acender as luzes de Shabat e das demais festividades Yom Tov, para que de fato o mundo não viesse naufragar completamente no caos, nas trevas e numa guerra sem fim. Através disso daí, realmente o mundo continuou subsistindo, a Torá foi preservada e o mundo foi preservado por causa do povo judeu e da Torá. E a partir do momento que o nosso Rebbe Menachem Mendel veio, colocou a casa em ordem judaica depois do Holocausto, então ele orientou os seus a se entronizarem entre as nações e levar o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e as 7 leis universais com o estudo da Torá. Então, o mundo que estava para, mais uma vez, naufragar nas trevas, nas guerras sem fim, nós tivemos aí mais uma vez Deus levantando um justo da geração para que o mundo não fosse a esse ponto. E cá nós estamos, hoje, andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, na nossa jornada monoteísta. Então, por isso, amados, realmente, quando nós, Bnei Noah, também estamos aí em todo o Shabat, acendendo as luzes de Shabat, as Bat Noach, as luzes de Yom Tov e etc e tal, nós estamos contribuindo para que o mundo não caia no caos, mas que haja mais luz, mais presença divina, e com isso vamos vencendo as trevas, o mal e tudo aquilo que é o contrário ao que representa as 7 luzes da menorá, que será reacendida nos dias de Mashiach, quando o Beit Hamikdash será construído nos dias de Mashiach. Então a menorá, a verdadeira, única, original, ela será acesa no templo em Jerusalém nos dias de Mashiach, no 3º templo que será construído definitivamente, e ninguém mais poderá tocar no sentido de destruir esse 3º templo. E então, redenção final, corrigindo todas as coisas para que, de forma plena e perfeita, o mundo se transforme na moradia de Deus. Vamos trabalhando desde já para fazermos partes disso daí, ok? E o nosso Rebbe, na palavra final, ele nos fala sobre começar de novo. Então ele nos fala sobre a partir... baseado no texto de hoje, da nossa aliá, a partir dos 25 anos de idade, em diante os levitas entrarão no serviço. Então aos levitas foi confiada a responsabilidade de transportar o Mishkan e seus componentes pelo deserto, pela viagem do deserto. Deus conduziu os judeus através do deserto com o Mishkan, o tabernáculo, onde manifestava abertamente a sua presença, para subjugar assim as forças do mal, personificadas pelo deserto e aquilo que compõe o deserto, Os animais peçonhentos, etc. e tal, que representa aquilo que é as forças do mal. Uma terra desabitada, inculta, desolada e perigosa. Do mesmo modo, o nosso próprio entorno pode parecer às vezes
uma espécie de deserto à nossa volta, em nosso entorno, né? Um lugar de terra desabitada, inculta, desolada e perigosa. Às vezes podemos chegar, inclusive, a pensar que nós mesmos nos transformamos num deserto, ou seja, que adquirimos hábitos contrários à nossa tarefa de difundir a consciência divina, a presença divina, a sua Torá, as 7 leis universais. Como podemos esperar que vamos mudar a nós mesmos, sem falar do mundo ao nosso redor, tendo tais comportamentos arraigados do nosso interior? Então o Rebbe diz assim: aqui contamos com a lição dos levitas. Eles nem iniciavam o treinamento para a sua ocupação até chegar aos 25 anos de idade. E mesmo assim, já estavam autorizados a começar o seu serviço sagrado a partir dessa idade. Deus também nos concede a capacidade de nos fazer e começar novos caminhos na nossa vida, no nosso dia a dia, apesar de não nos sentirmos qualificados, preparados, ou muitas vezes até nos sentimos como não merecedores de tal tarefa digna, santa e elevada para realizar a vontade divina. Tudo o que temos de fazer é empregar a assistência divina. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer para nós aqui, começar de novo, é a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de começar de novo o nosso serviço, o nosso trabalho para Deus. Nós não podemos ficar dominados, subjugados e escravos das questões negativas ao nosso entorno, que representa o deserto, e nem muitas vezes aquilo que nós pensamos de nós mesmos, que não somos devidamente preparados ou qualificados para poder exercer realmente a vontade divina, de anunciar a unidade e a unicidade de Hashem. Que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base da sustentação de todo o universo, de toda a raça humana, dos 4 reinos. Que as 7 leis universais para as nações é a base em sintonia com a Torá para poder fazer com que as nações não se destruam e nem venham tentar a destruir o nosso planeta, em todos os seus aspectos. Então, o que nós precisamos fazer é aproveitar a oportunidade. E a oportunidade que Deus nos dá de começar de novo, nós precisamos focar na assistência divina para nós irmos em frente, avante. E não confiar em nossa própria força. Que hoje eu estou legal, amanhã eu amanheço com o pé esquerdo e vai dar tudo errado no dia de hoje, né? Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje estou animado. Mas hoje eu estou tão desanimado. Não é verdade? Então, se nós ficarmos focados nisso, nós não vamos dar um passo à frente. Nós sempre seremos escravos do negativo. E a negatividade, ela atrofia o ser humano, escraviza o ser humano e mata o ser humano. Então, por isso, o Rebbe ele finaliza sobre esse conselho, começar de novo, para que nós realmente sejamos, venhamos, melhor dizendo, empregar a assistência divina. Socorro, Deus,
Você faz o Modê Ani de manhã, imediatamente você já acrescenta, por exemplo, né? Senhor, me ajude a vencer esse dia. Me ajude a cumprir a minha missão nesse dia. E amanhã de novo, depois de novo, sempre confiando na assistência divina. Ok? Começar de novo é sempre bom. E Deus é maravilhoso. Lembra da palavra inicial do nosso Rebbe? A régua, cuidado com ela. É ela que muitas vezes faz com que você se sinta tão negativo assim e não merecedor de poder levar avante o bom nome do nosso Deus. Até amanhã. Bom exercício, boa prática, sempre em frente. Não olhe para trás. Deus não olha, por que você vai olhar? Não é verdade? Shalom, shalom. Até amanhã.